Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna Ferreira e juntamente com a professora Jane Judite preparamos um conteúdo bem bacana sobre os artrópodes no nosso dia a dia, seja na alimentação, nos produtos, na cultura, entre outros. Então vamos acompanhar esse conteúdo que preparamos especialmente para vocês? Bom, como eu mencionei no início, o tema da nossa apresentação é artrópodes no nosso dia a dia, cultura, alimentação, roupas, produtos, entre outros. Agora eu vou dar uma breve introdução. Os artrópodes mais familiares são as aranhas, escorpiões, insetos, centopeias, caranguejos, camarões e, na realidade, a maioria dos animais pertence aos artrópodes. Se conhece perto de 1 milhão de espécies, mas sem dúvida é apenas uma pequena porcentagem do número total de espécies viventes. Sua enorme capacidade adaptativa permitiu que sobrevivessem praticamente em todos os ambientes. São os animais com maior sucesso na colonização de habitats terrestres. Aqui temos alguns exemplos de artrópodes. Características gerais. Artrópodes são animais invertebrados com esqueleto externo e apêndices articulados. O filoartrópoda é o mais bem-sucedido e abundante do reino animal, cerca de 875 mil espécies, é bem extenso. Cerca de 80% das espécies do planeta, características comuns organizadas em um plano corporal básico. Então, realmente, são animais muito interessantes. A morfologia externa do artrópoda. Eles têm cabeça, olhos, a maioria possui um par de olhos compostos e dois ou três olhos simples ou ocelos. Eles têm antenas, são duas e apresentam formas e tamanhos variáveis. Peças bucais são muito variáveis em tamanho e forma e a função sugadora ou mastigadora. Aí aqui eu coloquei 3 imagens para vocês darem uma analisada. Uma dá para ver bem a anteninha, né? A outra os olhos, o aparelho bucal. Morfologia externa. Tem o tórax, que é formado por 3 metâmeros ou segmentos, o protórax, mesotórax e o metatórax, e o abdômen, formado por 8 a 10 anéis. Aí na morfologia externa, eu coloquei aqui uma ilustração. Ainda na morfologia interna, temos a função da matriz periférica de insetos, compartimentalização do processo digestório, evita a abrasão do epitélio durante a passagem do bolo alimentar, barreira mecânica contra os parasitas, tem a evasão. O parasita ele se liga e atravessa o intestino em direção à hemolinfa antes da sua formação. O parasita se envolve primeiro na luz intestinal e atravessa a matriz periférica madura para aí então atingir o epitélio intestinal. O parasita se dirige para o epitélio intestinal após a matriz periférica e se desintegra. Na morfologia externa, eles possuem asas, que são formadas por várias nervuras de sustentação e célula. Aí eu coloquei uma imagem para vocês verem que na asa ela possui várias nervuras e quitina. As asas dos insetos, eles são os únicos invertebrados capazes de voar. Suas asas são estruturas laminares e revestidas por exoesqueleto quitinoso. Característica geral. O exoesqueleto do animal protege as partes moles internas. O exo e a endocutícula são formadas pelo epitélio. Componente fundamental é a quitina, um polímero da N-acetilglicosamina. Aqui tem uma imagem ilustrativa, para vocês entenderem melhor. O exoesqueleto deve ser mudado quando ocorre o crescimento. Aí aqui eu peguei a evolução de uma borboleta. E esses animais, o ciclo biológico deles é o seguinte: tem a metabolia, que são as formas jovens, elas são semelhantes aos adultos. Exemplos é a tissanura, que são as traças. Aqui, ó, elas pequenas, é idêntica às maiores, olha, quando jovens. Tem a hemimetabolia, que são os insetos, eles passam pelas formas de ovo, ninfa e adulto. Mas as ninfas, elas diferem dos adultos pelo ambiente e alimentação.
Exemplos é o odonata, que são as libélulas. Aí, aqui do lado direito, eu peguei a metamorfose incompleta do gafanhoto. E também tem a holometabolia, ou metamorfose completa, que os insetos passam pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Exemplos são as dípteras, que são as moscas e mosquitos, e a Siphonaptera, que são as pulgas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os subfilos. Tem o subfilo trilobita, que são os fósseis de todos extintos. Aqui eu peguei o exemplo de um fóssil trilobita. Tem o subfilo Chelicerata, que tem a classe Merastomata, Limulus, que são os caranguejos, a classe Aracnida, que compõe os escorpiões, aranhas, carrapatos, ordem Ácare, e a classe Physogônida, que são as aranhas marinhas. Aí do lado direito eu coloquei umas imagens. Tem o subfilo Mandibulata, que tem a classe crustácea, camarão, lagosta, pitu, e a classe insecta, moscas, pulgas, borboletas. Exemplo de algumas está aí do lado direito. Exemplo de algumas está aí do lado direito. Ainda no filo Mandibulata, tem a classe Xilópoda, que são as centopeias, classe Diplópoda, milipés, classe Sínfila, sínfilos de terra vegetal, a classe Pauropoda, paurópodos de humus, e tem a ordem Hemiptera, ordem Díptera, ordem Anoplura e ordem Siphonaptera. Tem o subfilo Pentastômida, que são os artrópodes vermiformes. Peguei um exemplinho aí para vocês darem uma conferida. E tem a classe Insecta, que são todos os artrópodas que apresentam corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e 3 pares de patas. Podem ou não apresentar asas. E aqui eu coloquei alguns exemplos. As formigas, baratas, abelhas. E agora a professora Jane vai dar continuidade no conteúdo. Olá, boa noite. Eu sou a professora Jane e eu vou dar continuidade à nossa aula sobre os artrópodes no dia a dia. Então, vamos lá. Então, os artrópodes no dia a dia. Artrópodes são seres vivos presentes em nosso dia a dia, e dentre os que são facilmente encontrados em casa, podemos destacar formigas, baratas, cupins, que são considerados pragas agrícolas, quando se encontram em zonas rurais e devastam plantações, ou urbanas, como por exemplo moscas, baratas. Porém, algumas culturas são utilizadas para o benefício dos humanos, como por exemplo na alimentação, produção de roupa, produtos farmacêuticos, entre inúmeros outros. Crustáceos na alimentação. Presentes em muitos pratos culinários no Brasil e no mundo, os crustáceos se destacam principalmente pelo sabor agradável e por possuírem uma alta quantidade de nutrientes e um baixo teor de gordura, ou seja, considerado uma alimentação saudável. São os preferidos na zona litorânea por se tratarem de animais em sua maioria marinhos. Então é muito comum, encontrar esses tipos de animal sendo servidos em restaurantes, na beira da praia. Insetos na alimentação. Para nós pode soar um pouco estranho, porém a entomofagia é uma prática humana de se alimentar de insetos. Existem alguns milênios constituindo parte fundamental da alimentação de muitas populações. Se muitos animais o faziam, alguns humanos adotou essa prática, trazendo-as até o dia de hoje. Quer tenha sido essa opção resultado de emergência de recursos alimentícios, ou se viram com falta de alimento, por que não comer insetos, Ou por questão de cultura mesmo, ou até mesmo sinônimo de luxo em algumas culturas, Insetos na alimentação, continuando aqui, eles também podem contribuir na alimentação de forma indireta, ou seja, como por exemplo o mel, é produzido pelas abelhas, Nos alimentamos de abelha, porém consumimos o mel. Então, os insetos continuam contribuindo de alguma forma para a nossa alimentação. Ele é utilizado em consumo ou produtos secundários, como pães, bolacha, Ou até mesmo na indústria farmacêutica, na produção de xarope. Consumo de insetos no Brasil. Pode parecer estranho, mas existe uma empresa, por nome de Nutrinsecta,
que é a primeira empresa criada no Brasil e especializada na produção de insetos comestíveis, e a primeira em obter o certificado do Ministério da Agricultura como fabricante de ingredientes para alimentação animal. A produção mensal de insetos, que seriam os tenebrios, baratas, grilos e moscas, com o selo do CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, chegou a 2 toneladas por mês. Ou seja, a produção desses insetos é muito grande, né? Para nós que não temos uma cultura de nos alimentar de insetos, né? É algo bem que está chegando no mercado, no caso, né? Continuando aqui, a escassez de recursos alimentares e o aumento da população mundial são das principais preocupações que levam a população a procurar novas fontes de alimentares e a olhar com outros olhos para a entomofagia. No caso, né, uma grande preocupação é que se falte o alimento, porém, uma solução para esse problema seria se alimentar de insetos, já que eles são de reprodução rápida, né, não necessita de muito cuidados, comparado, por exemplo, com a criação de gado, e são muito nutritivos, então que nos ajudaria bastante no caso de se viesse faltar alimento para nós. Na África e na Ásia, por exemplo, comer insetos é uma prática corrente, normal, sendo vista como uma forma sensata de aproveitar um recurso natural. Por quê? Porque eu vou passar fome se tem inseto nutritivo para eu comer. Então, seria uma coisa inteligente, sensata, né, aproveitar esses recursos que estão ali à disposição deles, né? Na indústria farmacêutica também são utilizados. Trouxe 2 exemplos para vocês de aranhas. Essa primeira aranha é Parawixina bistriata, né? Ela contém uma substância que pode impedir a morte de neurônios através de um processo de retirada do excesso de neurotransmissores das células, né? No caso das células nervosas. Ela está tendo um estudo, né, a respeito dessa substância, né, para a cura do Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, que é mais conhecida como ELA, e esclerose múltipla, e também a esquizofrenia, que são doenças que ainda não têm cura. Porém, há um estudo com essa aranha, né, com a substância que contém nessa aranha para o tratamento dessas doenças. Aqui outro exemplo também da aranha brasileira, Phoneutria nigriventer, conhecida popularmente como armadeira, poderá ser usado para o desenvolvimento de um remédio natural contra a impotência sexual nos homens. A picada dessa aranha, ela faz com que ocorra a ereção do pênis do homem e que se permaneça. Então, os estudiosos, né, se questionaram por que existe essa ereção e eles descobriram que contém uma substância que faz com que o pênis da pessoa que foi picada fique ereto. Então, por que não trabalhar com isso para o bem, né, da humanidade, né? Aqui também temos o mel e seus subprodutos, como geleia real, que é utilizado em produtos cosméticos, né? E o própolis, que é utilizado na produção de remédios, geralmente associados a substâncias para auxiliar no sistema respiratório. Na medicina natural, o mel é conhecido como ampliador dos efeitos das plantas medicinais, porque aumenta os efeitos terapêuticos do princípio ativo que são veiculados com ele. O sabor doce e adstringente e a energia quente do mel o tornam um veículo adequado para levar os princípios ativos dos medicamentos aos tecidos corporais de forma profunda, permitindo a penetração nas células. Aqui temos outro exemplo de artrópode, que é o caranguejo ferradura. Possui um componente químico encontrado em seus amebócitos, né, que no caso seria no sangue dele, que consegue detectar e isolar contaminações por bactéria rapidamente. Esse material é usado para testar equipamentos médicos e vacinas. Se alguma bactéria é encontrada, ele coagula e vira um tipo de gel, indicando a presença dela. Também são utilizados na produção de roupas, né? No caso do bicho da seda, é um tipo de larva de mariposa, responsável por tecer fios de seda durante sua fase de amadurecimento e metamorfose, no caso a fase larval. Após aproximadamente 11 dias de vida, o bicho da seda começa a formar casulos para dar início à fase da metamorfose. Nesse momento, o peso da larva já é de 2.000 vezes maior que o inicial. Para a produção do casulo, cada larva de bicho da seda tece um fio único que pode chegar
a 1,3 km de comprimentos. Então, esses bichos eles são criados, né, em cativeiro para a produção desses tecidos finos e caros, né, muito raros, assim, pela produção ser custosa, né? E então, mais uma das funções desses animais no nosso benefício. Aqui está a nossa referência bibliográfica. Enfim, nós vamos passar um videozinho curto sobre a alimentação. Barrinhas de proteína feitas de grilo. Você comeria? Tem muita gente, inclusive brasileiros, dizendo que sim. Num mercado de mais de 10 trilhões de dólares por ano, o futuro da alimentação dificilmente vai escapar dos insetos no prato. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Aqui no Brasil, várias empresas têm planos otimistas. Uma delas já tem fazendas para produção em larga escala do Gryllus assimilis, o nosso conhecido grilo. Desidratados e transformados em farinha, esses insetos são apresentados como uma alternativa a alimentos e suplementos, como por exemplo a whey protein, consumida por atletas. Apesar do aparente modismo, insetos estão no cardápio dos seres humanos há milhares de anos. Besouros, lagartas, vespas, formigas, gafanhotos e grilos fazem parte da dieta tradicional na Ásia, na África e também aqui pela América. A novidade é que eles começaram a chegar a restaurantes e prateleiras dos supermercados de grandes centros urbanos, na Europa, nos Estados Unidos e mais recentemente também no Brasil. A francesa Giminis foi uma das pioneiras nesse novo mercado. Criada em 2012, ela produz barras de cereais, massas e granolas à base de farinha de insetos. Tem também petiscos feitos com insetos desidratados e temperados, como larvas de tenébrio, uma espécie de besouro, com alho e ervas finas. No começo de 2018, a União Europeia aprovou e regulamentou o consumo de insetos, e as iguarias da Giminis foram parar nas prateleiras da rede Carrefour da Espanha, a preços que variam de 13 a quase R$50. Na Alemanha, a Bug Foundation vende hambúrgueres feitos com 45% de uma mistura de soja e larvas do besouro Alphitobius diaperinus, o nosso cascudinho aqui no Brasil. Os fabricantes juram que o sabor lembra o de sementes de girassol ou amendoim. Os cascudinhos são criados na Holanda, um dos primeiros países ocidentais a permitir o comércio e o consumo de alimentos contendo insetos. No México, certas pupas de formigas são conhecidas como caviar azteca. Custam o equivalente a R$350 a porção. Na Tailândia há preços mais módicos. Um percevejo aquático gigante, por exemplo, muito popular por lá, é vendido pela bagatela de R$1,50. A procura é tão grande que a Tailândia importa o percevejo dos países vizinhos. No mundo todo, os insetos inteiros ainda representam a maior parcela desse mercado por dois motivos. São mais disponíveis e mais baratos que os insetos processados industrialmente. Mas no Ocidente, o mercado de farinhas, barras e shakes de insetos é que vai ter a maior taxa de crescimento nos próximos anos. Isso devido à tendência cada vez maior das novas gerações de valorizar um estilo de vida saudável, baseado em cardápios balanceados. O aumento da população mundial e a escassez de recursos naturais reforçam essa percepção. Segundo o documento elaborado pela FAO, o mundo vai ter daqui a 30 anos cerca de 9 bilhões de pessoas. A atual produção de alimentos precisa dobrar. A demanda por produtos agropecuários deve chegar aos 465 milhões de toneladas em 2050, comparada com os 229 milhões de hoje. Alimentar as populações futuras vai exigir o desenvolvimento de fontes alternativas de proteína, como carne cultivada em laboratório, algas, feijões, fungos e insetos, justamente os que apresentam maiores vantagens nutricionais e menor impacto ambiental.